Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. Amém. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém. TV Cívica como emissora a serviço do Brasil. Aleluia. Obrigada, Jesus. Irmãos, nós hoje vamos falar sobre o céu, sobre a nova terra. É uma coisa muito boa falar sobre o céu. E a gente quase não vê falar, né? A gente quase ninguém fala muito sobre o céu. Mas eu vou falar hoje que está em Apocalipse 21. A visão de João sobre o Apocalipse. E ele diz, João capítulo 1, gostaria que o irmão projetasse aí. Capítulo 1. Aleluia. Capítulo 21, verso 1 em diante. Vai até o verso 8. Já está lá. Está lá? Amém. Vamos todos juntos ler? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o meu Deus estará com ele, e ele será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, e eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e lixo, que é a segunda morte. Mas eu quero que você volte lá no 4, que eu quero que você tenha essa certeza, que Deus limpará seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, se você hoje tem pranto, eu também tenho. Temos choros, dor, tristeza. Temos esperança, uma hora a esperança some. A palavra do nosso Deus está dizendo que Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Então eu tenho que estar nessa esperança. Eu não posso sair desse propósito. Eu não posso sair dessa esperança. Há uma solução definitiva para todos nós no futuro com Deus. Glória a Deus. E ele disse lá em João 14,
Eu irei para o meu Pai preparar lugar para onde eu estiver, todos vocês estejam comigo. Então essa esperança, irmãos, nós não podemos deixar apagar em nós. Estou passando por tribulação, mas eu tenho uma promessa muito grande aqui. E Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, todo sofrimento, toda dor, toda desilusão. Aquilo que vem trazer dor e sofrimento, Deus está dizendo: eu vou tirar de você todo esse sofrimento. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque essas coisas ficarão para trás, porque eu vou ter uma vida na eternidade, uma vida nos céus que Deus preparou para mim. E ele diz no versículo 5, aquele que estava sentado sobre o trono, Jesus Cristo disse: eu faço nova todas as coisas na vida de vocês. E se vocês estão sem esperança, dizendo: como é que Deus vai fazer isso? Ele vai fazer, porque a palavra dele, o milagre é dele, e o poder e a honra é dele. Essa promessa que ele diz: eu vou fazer. Aleluia. E quem vencer o quê? Vencer todas as dificuldades, vencer todas as guerras, todas as batalhas, né? Porque você se separar de um vício é uma batalha muito grande. Se separar de uma questão de ódio no coração, mágoa, isso é um milagre muito grande. Aleluia. Né? O ódio é como uma gordura de uma panela, aquela panela que você faz fritura, ela não fica com aquela crosta. Você passa bombril, você passa produto, passa coisa, aquele negócio não sai. Assim é o ódio quando ele assenta no nosso coração. E isso é uma das coisas mais perigosas que pode acontecer na nossa vida, irmãos. Porque sem o perdão não entraremos no céu. Há vários fatores que Apocalipse diz aqui no versículo 8, ele fala sobre o pecado de incredulidade, o pecado de homicídio, o pecado de feitiçaria. Ele fala várias coisas. Mas uma das coisas que está bem clara no Pai Nosso é o perdão. E se você não passar o bombril do Senhor e dizer: está perdoado tudo que me fizeram, em nome de Jesus, e dar brilho no seu coração, e brilhar o seu coração. Glória a Deus. Algumas irmãs aqui alcançaram, não tem muito tempo, e ainda hoje tem, panelas de alumínio. E antigamente, eu lembro que lá no Nordeste, eu pegava, brilhava as panelas da minha mãe, não tinha bombril, eu pegava areia no rio e passava com folha na panela, e a panela brilhava, eu botava no sol, dava para ver até o rosto. Quem fez isso que limpou a panela? Então é tão bonito depois que você vê o resultado da panela brilhando, né? A gente para olhar o brilho da panela, de tão bonita que ela fica. Tão limpinha, né, irmãos? É lindo, eu olhava assim, aquela fila de panela da minha mãe, na prateleira brilhando. E quando você bota ela para tomar sol, mais brilho ela dá. E aí você precisa passar esse produto que é o Espírito Santo, o óleo do Espírito, no seu coração, para que fique limpinho. Deixando mágoa, tristeza, rancor, tudo para trás. E trazer o brilho do Espírito Santo para o seu coração, para poder morar nos céus. João viu essa cidade linda. A cidade era tão linda que era igual uma noiva vestida no dia do seu casamento. Olha, como é lindo olhar a noiva, né? A gente vai nos casamentos aí, a gente olha para o noivo, claro que olha, está bonito também, mas não mais bonito do que a noiva. A noiva chama muita atenção pelo vestido, pelo ornamento, pela maquiagem, não é? A noiva é muito interessante.
Teve um dia que eu estava em Niterói e tinha uma noiva tirando foto naquele parque. Como é o nome, mano? São Pedro? São Pedro? São Bento, né? Campo São Bento. Campo São Bento. Paraíba. Obrigada, irmão. Tinha uma noiva fazendo foto lá. Ah, não, eu queria ver, eu queria olhar ela. Eu parei para olhar. Eu não conheço, não sabia quem era, mas ela estava tão bonita fazendo as fotos. Eu disse, não, tem que parar para ver. Assim Jesus Cristo quer ver a nós, que somos a noiva dele. Ele quer olhar de lá e dizer, olha, minha filha está linda. Glória a Deus. Ela está preparada para morar na minha cidade. Ela está preparada. Então ele quer ver cada um de nós assim, limpinho, brilhando, igual a gente olha para aquela panela que está com aquela crosta suja, e quando a gente brilha, ai que coisa linda. Agora fizeram essas panelas Tefal, né? Toda pintadinha de tudo quanto é cor, são bonitas, mas não se compara com o brilho, né, daquele alumínio. Mas o nosso Deus, Ele quer nos ver por dentro e por fora, irmãos, transformadinho, porque Ele é o princípio e o fim, e não tem outro lugar para a gente entrar no céu se não for por Jesus Cristo. Ele disse, ninguém vem ao meu Pai se não for por mim. Então nós temos que ir a Ele. E não é porque eu já recebi Ele que eu tenho que parar de adorar. Não, eu tenho que continuar adorando Ele, passando brilho na minha vida, ser transformada todo dia, para que eu possa morar nessa cidade santa, que é feita de ouro e de cristal. Aleluia. Olha, você mora numa cidade que as ruas são todas de ouro. E que só tem paz, e que Deus enxugará nos nossos olhos toda lágrima. Essa semana eu chorei bastante. Saudade da minha mãe, que eu a tenho como mãe, que ela me cuidou de mim. Quando meu pai casou com ela, eu era adolescente. Ela me pegou na fase mais difícil, porque criar criancinha é fácil, agora fica com adolescente para você ver. Né, Zezé? Fica com adolescente, você vai ver o que trabalho é ter filho. Adolescente não é muito obediente, já é da idade deles. Isso já é uma coisa da idade deles. É difícil frear um adolescente. Mamãe dizia assim, não vai para a praia não, Antônio, você tem bronquite, a água vai te resfriar, você vai ficar com bronquite. Mamãe dizia, hoje amanhã eu já estava lá na praia. Natural do adolescente. Aí quando eu chegava da praia com bronquite, eu não falei para você, você está merecendo o quê? Apanhar, para não ir amanhã, para não ir depois, né? Eu só parei de ir para a praia quando eu ia morrendo na praia afogada, com 15 anos. Eu parei, agora não vou mais. Aí quando eu ia, eu ficava lá de fora da água, eu não entrava mais para a água. Minha mãe, Deus teve que me ensinar, né? Pois é. Deus teve que me ensinar para eu parar de ir à praia sem falar com a minha mãe e também ficar muitas horas dentro da água que me resfriava. Eu podia, né? Ir assim uns 30 minutos, 1 hora, mas eu ficava a tarde inteira. Saía de lá sem voz, saía de lá passando mal. Então, isso é do adolescente. Mas, nem todos que se comportam desse jeito, mas a maioria faz essas coisas. E Deus está dizendo assim, eu quero, igreja, que vocês sejam uma igreja não adolescente, mas uma igreja madura, que tenha prazer em fazer as coisas para mim. E me adorar, e me ouvir, e estar comigo, né, Mariana? Porque tem pessoas, graças a Deus aqui não tem isso, mas existem pessoas que vão para a igreja como se fosse, eu sou obrigado a assinar meu ponto hoje. Aí eu vou assinar meu ponto, mas eu não estou com vontade. Eu não estou com vontade de adorar a Deus, sabe? Mas isso é a nossa vontade material humana. Nós precisamos vir com vontade ou sem vontade. Estou aqui, Senhor. Com força ou com pouca força ou com muita força. Senhor, eu estou aqui. Eu sou sua filha. Eu quero estar perto de Ti.
Eu quero me encher da tua presença. Venha se encher de Deus. Venha se encher dessa voz que diz que Ele está sentado sobre o trono e Ele disse para nós: meu filho, minha filha, eu faço nova todas as coisas. E faz mesmo. E faz. Porque quem conheceu Soninha, quando era jovem, era sambista de primeira. Glória a Deus. Irmão Abraão até eu. Quem conheceu o irmão Iata, quem conheceu o irmão Marcelene, então ele não transforma, irmãos. Ele é um Deus transformador. Ele é um Deus que purifica. E Ele está dizendo assim: olha, eu quero te dar a beber da água da vida. Deus quer dar para nós beber da água da vida. Que água da vida é essa, irmãos? É água que sacia a nossa alma, que nos leva para morar no céu, aonde Ele mora. Então Ele está dizendo: olha, quem venceu o quê? Vencer a dificuldade da vida. Quem não olhar para os problemas, não olhar para trás, fazer igual a estátua, a mulher de quem? Foi de quem? Ló. A mulher de Ló morreu, olhou para as coisas boas que ela deixou para trás, a cidade de Sodoma e Gomorra, com todos os brilhos, com todas as coisas, foi queimada por Deus. Mas ela olhou para trás: ah, meu Deus, deixei minha riqueza toda para trás. Ela olhou para os sentimentos, ela não olhou para a vontade de Deus. E Deus enxugou dos olhos daqueles que já estão lá toda lágrima. Ele está prometendo isso para nós. Se você vencer a dificuldade, você habitará comigo. E a minha mãe passou por esse processo, porque eram 6 filhos, 7 comigo. E ela era minha mãe do coração. E eu ficava olhando, irmã Zezé, você que tem esses filhos do coração, eu ficava assim: essa mulher é uma mulher de Deus. Como é que ela tem paciência comigo, quando eu sou filha dela, assim, nascida dela? Uma mulher de Deus. Que se fosse outra, eu já tinha brigado com meu pai, fazer meu pai me dar uma costa que eu estava merecendo. Aí depois eu tive meus filhos, a Ruth, o Tiago, e ela cuidava da Ruth, pequenininha, com 4 anos. Ruth veio para cá pro Rio com 4 anos, faz assim, virou carioca, agora ela é irmã de vocês, né? Veio carioca. Veio para cá com 4 aninhos. E ela, essa minha mãe que faleceu, cuidava dela, não era uma avó de sangue, mas era uma avó do coração, preciosa. Pensa numa menina teimosinha, pequenininha que nem Ruth. Pensa no Tiago, que só queria comer carninha. Tiago, quando ele era pequeno, com 2 anos, ele não comia outra coisa, só queria comer carne. A gente tinha que se virar nos 30 para comprar 100 gramas de carne para ele. A Ana Júlia é assim. E Elvira e Zezé vai da vontade da Ana Júlia. Olha, Ana Júlia, tu tem que dar tanto cheiro nessa coisa. Hoje é dia dos avós. Hoje é dia dos avós, parabéns para nós. Então, Ana Júlia, Tiago era assim. Tiago, tá? Então, Tiago, quando ela vinha com o ovinho cozido para ele, ele dizia: não quero ouvir, não. Eu quero carninha. Hoje não reclamava, hoje comia o que tinha, o que dava. Aí você lembra até, vovó, mas eu quero batata. Batata frita. Então, é difícil, não é criar filho assim, criança. É difícil. Mas ela fazia, ela já tinha, mas era lá escondidinho, bifinho de Tiago. Ainda bem que Ruth era pequena, não acompanhava essas coisas muito, não. Ruth comia lá e não ficava falando. Que se ela já fosse adolescente, o negócio ia dar errado. Ué, Tiago vai comer carne e eu não? Ia dar briga, né, Ruth? Só que ela era tão pequenininha que ela não percebia essas coisas. Ela comia peixinho, ela comia ovinho, e Tiago não, que era do reizinho. O reizinho comia carninha. Então eu vejo valor
que essa mulher que eu chamava de mãe e tenho como mãe, o valor que ela tinha. Você precisa ver o valor das pessoas em pequenas coisas. Em pequenas coisas nós precisamos ver o valor da outra. Eu comecei a ver o valor que ela tinha do cuidado com meu pai. Meu pai também tinha esses dengo. Meu pai, a Ruth, acho que acompanhou isso um pouco. Meu pai, nós já estávamos tudo na mesa sentado para comer. Fez uma galinhada com macarronada. E meu pai dizia assim: minha filha, eu não queria isso não. Eu queria uma carninha. Todo mundo já esperando, irmãos. Aí ela ia lá e dizia: já tem um bifinho aqui temperado, meu filho, vou fritar. Meu pai fritava, ela ia fritar o bifinho com meu pai. E nós sentados na mesa esperando o papai chegar com o capricho dele. E vice-versa, várias coisas ela fazia para agradar ele. Nós estávamos na mesa tomando café pela manhã, todo mundo já com seu pãozinho, sua xícara de café. Papai dizia: eu queria um mingau. A gente ficava ali sentado, esperando meu pai como um príncipe comer o mingauzinho que ela ia fazer. Ela já estava lá com a panelinha, e se ele pega, era só ele ligar o fogo. Isso é amor. Isso é paz, bondade do Senhor. Então eu não posso esquecer essa mulher que Deus levou, que cuidou do meu pai, com os caprichos dele, e cuidou de mim. Então, irmãos, nós temos que olhar as qualidades boas das pessoas. Qualidades ruins, a gente joga fora. Para a gente viver na terra só olhando a qualidade de todos, né? Olha que vó deliciosa, que te guarda sua carninha. Então, irmãos, a Bíblia diz que na Jerusalém, nessa cidade santa nos céus, vai morar os limpos e puros de coração. E aqueles que guardam a palavra, que vivem a palavra, vivem a diferença aqui na terra, irmãos. Que somos transformados de glória em glória. E Ele tem uma promessa para nós. Ele que está sentado no trono, Ele diz: eu faço nova todas as coisas na sua vida. E essa transformação, de deixar o mundo, de deixar as coisas para trás, só Ele pode fazer na nossa vida. E Ele fez. E Ele vai continuar fazendo na nossa vida. Ele já falou com você, já deu toda a direção, tudo que eu tenho que fazer. Então Deus, Ele diz que com Ele nós herdaremos todas as coisas. Todas as coisas. Entendeu? Mariana, tenha um pouquinho só de paciência. Deus está botando sua casa lá em ordem. Viu? Deus vai começar a fazer um reboliço. Pelo que você faz com a sua mãe, cuidando dela, com Alzheimer, não é fácil. Mas ela está aí, ó, na casa do Senhor, sentadinha ouvindo a palavra, Zefa, né, Zefa? Graças a Deus. Então não está muito adiantado, não. Ela está lá lembrando, graças a Deus. Então, o nosso Deus, Ele está dizendo: olha, irmãos, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou a fonte da vida. Cuide das pessoas que você ama enquanto está aqui na terra. Trate bem enquanto está aqui na terra, porque isso tudo vai somar no caderno de Deus lá em cima. Deus tem a anotação de todas as coisas. E o que nós fazemos de bem está contado. E nós temos um lugar certo aonde morar. Essa cidade, a Nova Jerusalém, que João viu. João teve essa visão. O tabernáculo de Deus para com os homens. E nós habitaremos com Ele. E Ele será o nosso Deus. E limpará dos nossos olhos toda lágrima. Então não perca a esperança. Eu chorei de saudade da minha mãe, chorei de saudade do meu pai, mas eu tenho a certeza que vou ter um encontro com eles, porque o nosso Deus tem essa promessa. Que todos nós estaremos juntos, todos nós louvando naquele grande coral.
adorando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor, nós temos a certeza que estaremos com os nossos. Então não deixe essa fé, não deixe essa esperança acabar. Amém? Amém. Vamos ler de novo para nós ir para casa revestidos. Disse mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem quer permanecer, graça e darei, da fonte da água da vida. Então vem para casa agora, com essa fonte da água da vida te alimentando, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Para o dia que Ele puxar nossa senha, nós estamos lá. Aleluia. Amém, meus irmãos? Vai limpando o coraçãozinho, purificando para ficar brilhando como ouro e como prata. No meio das provações, Ele está conosco. Glória a Deus. Amém? Guarde essa palavra. Eu não vou ter medo de nada. O Senhor tem uma promessa para mim e enxugará dos meus olhos toda lágrima. Amém? Pai, obrigado por esta palavra de promessa. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor. Todas essas coisas passarão. Eu quero pedir ao Espírito Santo que vai para casa dos teus servos e que dá consolo, que dá paz, que dá alegria, e que o grande amor de Deus o Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com os amados não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil.